Eu já estava gravando o meu disco, volume 10, em 1984. E foi aí que começamos a nossa história junto. Gravei o Deus Resolve o Teu Problema. Depois gravei em espanhol aqui nos Estados Unidos. Lançamos aqui na Califórnia, na Igreja Nueva Vida, do pastor Paulo Rosa. Não sei se algum dos irmãos aqui conhece, pastor Paulo Rosa, da Igreja Nueva Vida. E ali foi uma bênção, e ali levaram para o México, levaram para Guatemala. Hoje já é cantado no mundo inteiro, Deus Resolve o Teu Problema, em vários idiomas. E aqui está, irmãos, o autor, não só do hino Deus Resolve o Teu Problema, mas muitos hinos que talvez você já cantou e não tem a mínima ideia de quem é o autor e o compositor. Pastor Eduardo Silva está nos dando a honra e o prazer. Vem aqui, meu querido pastor. Vem aqui, irmã Edna, também, por favor. Eles estão nos dando a honra, a alegria, o prazer de compartilhar conosco nessa noite um pouquinho da sua história. E eu me sinto, irmãos, presenteado nessa noite. Quero agradecer ao Ministério El Shaddai, através do pastor Messias, que foi quem fez todo o processo de contato com o Eduardo, porque o Eduardo estava em outro lugar, fazendo outras coisas, aí colocou a gente em contato e a gente já amarrou, né, para que estivesse aqui. E eu quero agradecer, Eduardo, você tem liberdade para servir ao Senhor, ministrar, louvar o Senhor com a sua esposa, e depois nós vamos ministrar a Santa Ceia, tá? E eu tenho certeza que Deus vai lhe usar como tem lhe usado durante todos esses anos por onde você tem passado. Abra o seu coração, irmãos, e deixe Deus falar com você através do que vai ser ministrado nessa noite. Seja bem-vindo, meu querido pastor. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Estou feliz por estar com o meu amigo, meus amigos pastores Jorge, pastora Eula. Esse casal é um casal que eu aprendi a amar, não foi de hoje. Eu conheço o pastor Jorge de uma época que eu tinha cabelo na cabeça. Né? E vejam que ele tem tanto é mais abençoado do que eu, que o cabelo dele continua. Né? Muito bem. Mas assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Jorge, repito, da pastora Eula, do pastor Manuel Messias, pastora Norma. Trabalhei com esse casal no início dos anos 90, dos anos 2000. Aqui já na América, já havíamos morado aqui, né? Ficamos quase 9 anos aqui nos Estados Unidos, lá no Texas. E assim, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, eu acompanho esse trabalho, sempre que posso, acompanho os trabalhos da AD El Shaddai, porque, por ser muito amigo e admirador da obra do que eles fazem para Deus. Ontem nós tivemos, pastor, se o pastor me permite, uma reunião muito bonita aqui, com alguns obreiros. Eu tive o privilégio de estar com eles e me honrou muito estar com os senhores, tendo a oportunidade de nós juntos compartilharmos alguma coisa de Deus. Nós estivemos com o presbítero Gilmar Zanoli, evangelista Jorge Patrício, com o pastor Gesiel, com o diácono Adail e com o meu amigo auxiliar que está nos hospedando, o meu amigo Patrício Campos e a sua esposa, a irmã Paula, uma família de Deus. Não sei se esqueci alguns. Muito bem. E assim, nós somos lá de trás. E eu queria começar adorando a Deus com alguns hinos lá de trás, né? O pastor Jorge, realmente, eu gravei essa música no ano de 81. Eu tenho o privilégio de Deus de poder compor músicas para muita gente que vocês conhecem, centenas deles, pela misericórdia de Deus. É uma dádiva de Deus na minha vida, não é porque eu sou melhor do que ninguém. Deus, quando eu nasci, disse: você vai escrever músicas, e assim fez, e assim tem feito, amém? Glória a Deus. Eu vou começar cantando a música que o pastor já fez uma citação a ela, né? Deus resolve o seu problema, né? E se você não se aborrece, vira para o teu irmão e fala assim: fica triste não, viu, meu irmão? Fique não, porque Deus resolve o seu problema. Se isso vale um glória a Deus, dá um glória a Deus bem forte e aplauda ao Senhor, se você pode.
Glória a Jesus. Ele está nesse lugar e Ele vai continuar falando conosco hoje. E eu usei o verbo continuar, porque eu sei que neste lugar Deus fala todos os dias. Amém? Glória a Deus. Maestro, por favor, muito obrigado. Cante comigo, você sabe. Se quiser usar as mãos também pode dar assim, ó. Só não pode parar. Tá bonito. Como ensaio tá bom. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique nesse dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for seu problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Mais forte. Deus resolve o Seu problema. Deus resolve O seu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Quem sabe você chegou aqui cheio de problemas, mas não fica triste que Deus te trouxe aqui para renovar a tua fé e esperança. Se não tem seu problema e falta veste em seu lar, se já não tem uma casa onde a cabeça pousa, se você é perseguido e maltratado até, se está desempregado, Deus cuida bem de você. Adore. Deus resolve, resolve, na terra, no mar, no céu, não há problema pra Deus. Deus resolve, na terra, no mar, no céu, não há problema pra Deus. Tá bonito? Pode parar. Muito bonito. Se o seu grande problema, escuta isso, é falta de dia, saiba que Deus não opera onde há desunião. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer, e todo grande problema o Senhor vai resolver. Canta! Deus resolve, na terra, no mar, no céu, não há paz, não há problema pra Deus. Deus resolve, na terra, no mar, no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. De novo, pra Deus. Deus resolve, Deus resolve o seu problema. na terra, no mar, no céu.
Aleluia. Aleluia. Cantar lá de trás também. O homem de branco. Esse culto só é alegre assim, só é vivo como a gente sente. Porque alguém maior do que o pastor da igreja, maior do que o evangelista, maior do que o presbítero, maior do que os irmãos está conosco. E ele é Jesus, aquele que tem os sinais dos cravos nas mãos. Vamos adorar a Deus com essa canção, que é dessa mesma época e enaltece o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Escuta mais. Você sabe, canta conosco. Isso é lá de trás. Glória a Jesus. É uma bênção para a igreja, é uma bênção para nós termos o privilégio de num culto de adoração como esse, termos a presença dele conosco. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com um olhar de amor, qual olhar do Senhor, me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando. Tem Jesus aí, meu irmão? Tem ou não tem? E o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. Você canta bem forte comigo assim, ó. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia, aleluia. Você só está aqui pelo sacrifício dele. Ele está perguntando: onde é tua dor? Porque tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Ele está bem ao teu lado, está bem ao teu lado, ouvindo o pranto que choras calado. Aquele choro silencioso, poderoso ele é, pode tudo fazer, abre o teu coração. Você canta comigo bem forte assim, ó. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, eu estou sentindo, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia. Quando eu me lembro que ele nos pegou de lá, nos trouxe aqui, mudou os nossos trajes, o nosso falar, as nossas vestes. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Eu vou cantar com a minha esposa uma música que eu
que eu gravei fazem uns 25 anos, 28 anos mais ou menos. E a base de eu ter gravado essa música foi porque eu conversei com uma pessoa numa praça pública no Brasil. Uma pessoa que me disse o seguinte: eu não acredito mais em nada. Eu perdi tudo, disse aquela pessoa para mim. Eu queria direcionar essa canção para você também, internauta, que está conectado conosco. Deus, eu sei, está falando contigo através dos louvores que já foram entoados também antes de nós e os que ainda serão entoados. Eu queria que você soubesse que não por acaso você está conectado neste canal. E Deus está dizendo para você que há esperança para você. Que você pode ter perdido tudo nesta vida, mas se você não perdeu a fé em Deus, você não perdeu absolutamente. Hein? Vai saudar a igreja, meu amor? Saúde, pronto. Eu cumprimento a todos com a paz Como do numa ilha, Senhor. será? É um privilégio para mim poder estar aqui pela primeira vez. E sei que estava na agenda de Deus esse momento, porque nunca pensávamos que hoje estaríamos aqui. Mas o Senhor faz isso, Ele nos surpreende, Ele é quem nos dirige, né, irmã Eula e pastor Jorge? E eu fico agradecida pelo carinho da igreja, pela receptividade de cada um, da nossa querida irmã Paula, como já foi mencionada aqui nessa noite. Vou profetizar, né? O pastor Patrício, o pastor Jorge e a pastora Eula. Enfim, eu quero agradecer, porque só o Senhor faz assim. E cuida de nós também, né, irmãos? Que o Senhor recompense a cada um. Quero mandar o meu forte abraço para a pastora Norma, o pastor Messias, que estão em Dallas. Certamente, se não estiver em algum trabalho, certamente vai ver, né, assistindo. Amém, a paz do Senhor, queridos. E brevemente estaremos lá dando glória a Deus. Aleluia. Juntos também, em nome Aleluia. de Jesus. Vamos dar uma E glória queremos forte para também- Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero também mandar um abraço bem forte para todos que pessoal no estão Brasil, aí tem algumas pessoas assistindo, né, essa live, esse culto maravilhoso. E quero dizer para você, tem resposta de Deus nessa noite, aleluia. Ele está aqui para abençoar a nossa vida mais uma vez. Ele vai continuar nos dando vitória. Porque esse é o maior propósito do povo de Deus, é se reunir para agradecer. E enquanto nós estamos agradecendo, descansando nele, Ele está pelejando por nós. Quem crê, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque é assim que eu creio, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Repitam comigo, eu não perdi a fé. Eu não perdi a fé. Eu não perdi a fé. Eu não perdi a fé, com força. Eu não perdi. Com fé, irmão. Aleluia. Nada. Eu não perdi nada. Louvado Amém? seja Deus. Fala para o seu irmão, não perca a sua fé, por favor. Não perca, não. Glória a Jesus. Adora a Deus comigo. Oh, Jesus, como é bom confiar em Ti, Senhor. Receba, Senhor, mais uma vez a nossa adoração. É para Ti, Jesus. Aleluia. Escuta essa mensagem. É para você. É para você. Escuta só. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada. Esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Está cercado em toda direção. Sabe como você está? Está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, Menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, Você não perdeu nada. Aleluia. Às vezes a gente perde a saúde, amigos, dinheiro, fama, bens, trabalhos,
Mas se não perdeu a fé em Deus, você não perdeu o quê? Nada. Onde estão os teus amigos? Eles fogem. Um a um se foram todos. É assim na hora difícil, né? É assim na hora amarga. No final a gente fica só. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa. Mas há um que não nos deixa. Mesmo quando a noite vem. Mesmo quando a noite vem. Você está sofrendo tanto. Você está sofrendo tanto. Está como numa ilha. Está como numa ilha. Canta pra gente, vai. Se você Perdeu tudo aqui. Canta conosco, igreja. Menos a fé em menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Vou cantar mais um. E eu vou trazer uma palavra agora, né? Seria agora a palavra ou não? Aleluia. Okay. A última vez que eu vi um Fique à Vontade de um pastor, eu preguei até 4:30 da manhã. Vale a pena ser crente, meu amigo. Aleluia. Patrício. Vale a pena sim. Essa vem de palmas, né? A gente vai com uma mais lenta e uma mais animada. Sim ou não? Eu não ouvi. Sim ou não? Amém. Vamos cantar juntos? Vocês vão cantar. Isso é 1900 e antigamente. Isso é... Né, pastor Jorge? Glória a Jesus. Oi, irmã vale Eula. a pena. E vale, Vem viu? cantar Vale a conosco. pena. Vale a pena ser despeito das crente. lutas, das Vem, provas. pastor Jorge. A Vem des- cantar conosco. A despeito. Aleluia. A despeito. Olha aí. Aleluia. Quando estou fraco, o Senhor é a minha força. Quando estou triste, Ele vem me alegrar. Quando eu canto, lá da glória Deus recebe. Quando eu choro, vem meu pranto enxugar. Quando eu me alegro, o Senhor também se alegra. Quando eu oro, a resposta Deus te dá. Quando aflito, posso ver a mão de Deus. Quando a nuvem negra atormenta os dias meus. E a igreja canta conosco. Vale a pena ser crente, nós. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Mais forte. Vale a pena ser crente. É o exemplo da luz. Exemplo da luz. Só vocês, vem forte. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Em quem? Ser crente em Jesus. Vale ou não vale, pastor? Vale, irmãos, é sofrendo, é chorando, mas tem galardão de Deus no final, aleluia! Quando às vezes perco a paz, canta assim: Quando às vezes perco a paz faz por qualquer coisa, quando eu não posso calmamente caminhar, quando
a sola sem parar. Quando a esperança diz que Deus do céu existe, quando eu sinto que a fé quer aumentar, quando eu passo a confiar só no Senhor, quando em Deus espero, já não sinto mais temor. Vocês cantam conosco? Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente. Vai ser no coral. Vale a pena ser crente, o exemplo da luz. Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente em Jesus. Agora é só vocês, só a igreja, vem! Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, exemplo da luz. Pra terminar, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente em Jesus. Aleluia, aleluia. Para Jesus não podia ser um pouquinho mais forte, não. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, meus queridos, eu vou nesse ritmo, nesse clima de alegria, nesse clima de fé. E interpretem muito essa palavra crente por cristão, na verdade, né? Cristão. É uma palavra, o significado, o sentido, a intenção foi essa. Vale a pena ser cristão, porque na verdade a gente sabe que crente qualquer pessoa pode ser, mas eu falo do seguidor de Jesus, que é ser cristão, ok? Eu sei que vocês conhecem e entendem a força de expressão da frase, que é mais ou menos assim. Sem considerar que isso foi gravado há quase 35 anos, então, glória a Deus. Meus amados, preste atenção. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Eu já disse aqui anteriormente que Deus vai falar nesse lugar aqui mais uma vez, né? Deus não nos reúne sem propósitos. Sim ou não? Amém. Sim ou não? Muito bem. E eu disse ontem numa reunião de líderes aqui, uma reunião muito abençoada que nós tivemos, que Deus, cada um dos senhores que vieram aqui, que vem sempre à casa de Deus, vem sempre ávido por ouvir alguma coisa de Deus. Não é verdade? E aqui é um lugar onde Deus tem algo para nós. Tem palavra, tem esperança, tem renovo de fé, tem milagres, tem cura, tem batismo com o Espírito Santo, tem conserto de vida e tem salvação também. Tudo isso Deus tem aqui para nós nesse manancial de bênçãos que Ele está disponibilizando para nós nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pode assentados como estão mesmo, né, pastor? Não precisa se levantar. Num texto do Evangelho de São João, no capítulo 6 de São João, a partir do primeiro versículo. Eu não sei se é possível o meu irmão Patrício Campos colocar aqui, Evangelho de São João, um texto que os irmãos conhecem. Eu queria discorrer um pouco sobre esse texto e deixar para a vossa meditação, e com certeza, como a palavra por si só é poder, ela tem poder, né? Ela por si só é uma palavra de poder, com certeza Deus terá algo a mais para a tua vida, a mais para o teu coração. Amém? Muito bem. Diz o primeiro versículo de São João, capítulo 6. Eu vou aproveitar e vou ler o texto conforme está ali em cima, que ele me ajuda até mais, né? Diz assim, cadê ele? Muito bem, eu estou vendo aqui. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja,
do mar de Tiberíades. Versículo 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. E, versículo 4. Estava próximo à porta judaica, a festa judaica da Páscoa. E vamos lá. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compramos pão para esse povo comer? Disse Jesus. Ao versículo 7 fala assim, versículo 6. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Muito bem. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Repitam, um rapaz, mais forte, um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Versículo 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Há uma tradução que fala de muita relva, né? E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, os 5 pães e os 2 peixinhos, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode dizer um amém ainda mais forte? Amém. Meus queridos, prestem atenção. Eu não vou falar muito, eu vou tentar ser direto. Mas eu tenho uma palavra para dizer para os senhores nesse texto. É um texto que a igreja toda conhece, né? Todos os senhores, muito provavelmente, já ouviram, já ministraram, já leram sobre esse tema. Mas esse tema tem algumas coisas, algumas particularidades que me chamam muito a atenção nesse tema. Neste tema que eu acabei de ler, né? Muito bem. Foi um milagre, mais um dos milagres que Jesus operou, né, naqueles tempos dele conosco. Nós não fomos contemporâneos dele. Nós não tivemos o privilégio de ver, mas nós cremos por fé. Diga assim: eu creio por fé. Em resumo do que nós lemos, e repetindo, é um relato bíblico que os senhores conhecem. A gente viu que Jesus estava com uma multidão e ele percebeu, digam comigo, percebeu a necessidade do povo. Só essa observação leva-nos a entender que Jesus preocupa-se conosco. Sim ou não? Se ele se preocupou com 5.000 homens, considere que pelos procedimentos normais da época, para aquele povo, o homem poderia ter mais de uma esposa. E filhos, imaginem. Dizem, eu não gosto de fazer conta, não posso citar um número aqui que a Bíblia não diz, mas estima-se que haviam ali, pastor Jorge, pelo menos por baixo 8.000 pessoas. Eu acho uma conta de 8.000 pessoas muito pouca gente.
Sim ou não? Muito bem. Jesus, ministrou a palavra, foi uma bênção, mas Jesus teve a percepção de entender que havia necessidade de não despedir aquela gente de mãos vazias. Quando ele perguntou, essa é a primeira observação que eu entendo, que eu primeiro aprendo nesse texto. Jesus percebeu a necessidade do povo, né? Muito bem. Mas aconteceu nesse texto um fato curioso. A minha pergunta que eu me faço, e talvez alguns dos senhores façam, né? Por que ninguém levou comida para aquele evento? Estavam acompanhando Jesus e era gente demais. Só Jesus entendeu que alguém estava com fome. Nem eles, pastor Jorge, estavam preocupados com isso, porque pelo que a gente entende, só tinha um moço, um rapaz, que só um único moço. Não eram mais pessoas. Acabou a comida, foi sugerido para que fosse comprar, era muito dinheiro, aliás, não era só o dinheiro, ainda que o dinheiro existisse, eu acredito que não havia nenhuma padaria, nenhuma produção que tivesse para consumo aquela quantidade de alimentos. Sim ou não? Sim ou não? Jesus sabia de tudo isso. E aí alguém disse, aqui tem um rapaz, alguém disse, Jesus, olha, a situação está complicada, mas aqui tem um moço, que ele tem, digam comigo, dois, fala forte, dois. Ele peixes e 5 pães de cevada. Diga 5 pães de cevada. Muito bem. A ordem é peixe e pão. Muito bem. Meus amados, o pão de cevada que a Bíblia fala, e é o pão de cevada que se comia naquele tempo, era um pão de terceira categoria. Não era daquele pão lá de Belém, que o pastor Jorge e a pastora Eula já comeram lá em Belém, né? Que já foi a Portugal, nós já fomos. Aquilo é uma coisa maravilhosa, os senhores devem conhecer. Muito bem. Mas o pão que o menino tinha era um pão de quinta categoria. Era horrível, era coisa velha, era aquilo que se dava praticamente a pessoas que viviam sem condições normais de vida. Um rapaz foi para lá com esse pão, o que já indica que muito provavelmente ele não era nenhum rico. Agora, o que é que eu imagino? Parece-me que ele foi para aquela reunião pensando, assim, olha, eu vou ver esse homem pregar, esse homem fala tanto, é tanto milagre, é tanta bênção, que ele fez como Davi, que queria morar na casa do Senhor. Eu vou para lá, porque vai que eu preciso ficar 4 ou 5 dias, eu vou ter o que comer. A Bíblia diz isso, pastor? Não, eu imagino que assim foi. E ele estava lá. Aí disse, olha, o que tem aqui, olha, umas 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, que fossem 7 mil pessoas. O que eu tenho aqui, tem um moço aí, que tem, digam comigo, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar tanta gente? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Muito bem. Quando eu vejo a preocupação de Jesus, e alguém com 5 pães e 2 peixes, eu sou obrigado, pastor Ailton, eu sou obrigado a raciocinar, meu nobre pastor, de que Jesus, digam comigo, Jesus sempre opera milagres a partir de alguma coisa. Acho que valia glória a Deus, não valia não? Jesus opera milagres, mas é sempre a partir de alguma coisa. Ele chegou em algum... Se não tiver nada físico, ele sempre diz, anima-te, a partir do ânimo. Levanta-te, a partir de estar de pé. Ergue-te. Ele está dizendo, ele está motivando a sua fé. Você quer um milagre? Faça a sua parte. Não vale glória a Deus? Você quer um milagre? A parte do milagre é de Deus, mas a atitude, diga assim, a atitude, a motivação é minha. Você pode glorificar a Deus e aplaudir o Senhor mais forte. Isso é um texto tão simples, mas tão simples, pastor Jorge, que ele se autoexplica sozinho, né? Se autoexplica sozinho. E parece que eu estou vendo, Jesus pegou o pão, vocês conhecem a história, deu graças, agradeceu. O milagre é sempre em função da gente entender que tudo depende de Deus. Fala para o teu irmão assim, tudo depende de Deus. Fala para ele. Tudo depende de Deus, tudo depende de Deus. E Jesus disse, ó Pai, eu te dou graças.
E é claro, repito agora essa frase comigo, que eu quero basear a conclusão dessa palavra nesta frase. Fala assim: o pouco nas nossas mãos sempre são multiplicados por Deus. Para Deus fazer na tua vida não precisa ser muito, pode ser pouco. Agora você tem que entender que esse pouquinho é na minha mão, na mão do grande eu sou. Vale mais, cresce, aparece, prospera. O pouco que você tem, talvez tão pouco, às vezes um business, um negócio tão pequeno. Sim ou não? Um negócio tão pequeno. Talvez um negócio que você já lutou tanto com ele, um pão de cevada de quinta categoria lá no interior do meu Pernambuco, num lugar tão pobre. Mas isso não é referencial para que você não receba um milagre grande. Eu estou falando de um milagre grande. Eu estou falando de um milagre grande. Se alguém tivesse, pastor Jorge, um barco cheio de peixes e outro barco cheio de pães, não alimentaria quase 10 mil pessoas. Ou quem sabe mais de 10 mil pessoas. Eram 5 pães de cevada. E 2 peixinhos, porque eu vou falar lá no meu Pernambuco, 2 piabas daqueles riozinhos lá, 2 piabinhas. Só que esse pouquinho, meu irmão, que você tem, se houver um ingrediente chamado fé. Não entenderam? Eu estou dizendo aos senhores que esse pouquinho que você acha que tem, mas se tiver um ingrediente chamado fé, Deus vai multiplicar na tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. O pouquinho que você está enxergando nas mãos de Deus é muito. O pouquinho às vezes é os meus recursos. O pouquinho às vezes é a minha fé. O pouquinho às vezes é a minha dúvida. O pouquinho às vezes é uma pessoa que está atrapalhando tanto. Fica tranquilo, tu é servo de Deus. Deus vai movê-lo, Deus vai movê-lo. Deus vai movê-lo, porque Deus é um Deus demais. E o que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Aleluia, aleluia. Era só 5 pães e 2 peixes. 5 pãezinhos e 2 peixes. Vocês lembram, meus queridos, de Elias e a viúva de Sarepta? Ela que está lá em 1 Reis. Poderia colocar, meu amigo, 1 Reis, capítulo 17. É um texto que os senhores também conhecem. Eu gosto muito de trazer o que eu falo para a igreja, para a Bíblia. Uma viúva que tinha tão pouquinho, uma viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, meu nobre, se possível, me ajude colocando esse texto. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, diz assim, obrigado, meu amigo Patrício. Então a palavra do Senhor veio a Elias, versículo 8, versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sedom, e fique por lá. A palavra veio para o profeta. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Foi naquele tempo que ele estava passando por aquele processo de fugindo e com fome, e muito bem. Versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Meus irmãos, Deus, diga comigo, Deus é um Deus que contraria lógica. Fala para o teu irmão, Deus contraria lógica, contraria lógica. Porque fé não é lógica, fé não é lógica, fé é acreditar no que eu não vejo, no que todos dizem que não. Esse pouquinho teu, Deus vai multiplicar nessa noite, tenha certeza disso. Muito bem, aí o versículo 10 diz assim: e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me fazer trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: olha, escuta aqui, mulher, espera aí um pouquinho. Eu não falei tudo não, eu estou falando a prestação. Por favor, traga também um pedaço de pão. Aí os senhores poderiam estar dizendo: sim, mas aqui em casa é muito pão, que era dar um pouquinho de pão para o profeta. Versículo 11, vamos lá, próximo versículo, eu estou vendo muito pequeno esse próximo versículo, acho que é o 12, não é isso? Muito obrigado, é que eu estou fixando aqui, muito obrigado, irmão Patrício. Mas ela respondeu:
juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. O profeta pediu comida e estava com fome. Eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para fazer aquele foguinho de interior. Estou colhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e morramos. Seguindo, meu amigo, por favor. Obrigado. Elias, porém, lhe disse, eu entendi realmente a sua dificuldade. E, rapaz, se fosse eu dizia, essa senhora está mais quebrada do que eu, quebrada do que a terceira, coitada. E ele pedindo para uma pessoa que estava quebrada da emenda, isso é uma linguagem da nordestina, coitadinha, estava muito mal. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse. Ele disse, acredite que você está ouvindo. Às vezes Deus está ouvindo e eu nem acredito, então, talvez você nem acredita. Mas tenho certeza, o que Deus diz fazer, por fé, já fez. Vale um glória não. Faça o que eu disse. Vá para casa, faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo. Agora o que ela ia fazer, a mistura que ela ia fazer, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga. Faça com o quê? Com o que você tem. Olha um pouco de Deus valendo. Ela estava sem nada? Tinha um pouquinho. Faça com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Meus irmãos, o que ela tinha? Se fosse um Elias com fome e ele estava faminto, se fôssemos analisar pela ótica humana, sinceramente, qualquer um de nós fazia, olha, profeta, desculpe, eu até sei que eu sou um homem de Deus, né? Eu não duvido disso não, mas profeta, o que tem aqui muito mal vai dar para o meu filho, né? Eu e meu filho, o senhor está dizendo que eu dei primeiro para o senhor e depois eu vou fazer para o meu filho com o quê? O pouco que você tem nas mãos, faça como Deus te disser, porque o milagre é com ele. Os pastores aqui entenderam, eu disse que o pouco que você tem, lança o teu pão com fé, e o milagre Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Se falam glória a Deus, glorifica o Senhor. Pois assim diz o Senhor, ele diz, faça para mim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ele falando para ela, se você fizer como eu estou te dizendo, repete comigo, repita o que eu vou dizer, a farinha na vasilha, não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vale uma salva de palmas para Jesus. Deus faz sempre alguma coisa a partir de alguma. Tanto que a palavra diz lá, o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 11, né, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter alguma coisa, mas pastor, eu não tenho nada. Nós cantamos nesse tanto, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu. Não perdeu? A gente poderia falar também de Eliseu, né? Eliseu chegou do profeta, a mulher chegou no profeta, a viúva também, outra viúva também, falou, levaram meus filhos, devia tudo. Vocês conhecem todas essas histórias. Eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte. A primeira questão, e que eu deduzo desse texto, saiba de uma coisa, que nada que nós passamos foge aos olhos de Deus. Eu vou repetir, eu estou dizendo, senhores, que nada que nós vivenciamos foge ao raio de ação de Deus. Jesus estava no evento e ele já sabia que não havia comida para tanta gente. E ele sabia, quando ele disse, então vamos comprar pão, mais 200 denários, vamos comprar. Ele sabia, o texto diz que ele sabia que aquilo era impossível. Ninguém tinha aquele dinheiro, se tivesse o dinheiro não havia tempo hábil de fazer aquela comida para tanta gente. Não havia produção, nem hoje, ninguém tem, nem aqui, para 10 mil pessoas eu quero agora, não tem. E Jesus sabia disso. Aí ele falou assim, mas eu resolvo. Eu sou Jesus, eu resolvo.
Aí disseram para ele, olha Jesus, tem uma situação que pode ser feita. O que é? Alguém tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, agora sou eu. O pastor aí ele entendeu, mas o povo parece que não entendeu. Jesus disse, agora sou eu. Agora sou eu. Tem alguém que tem alguma coisa? Tem, Jesus. Então, fala com essa pessoa. O que é que você tem nessa noite? O que é que você tem? Está pedindo muito? É errado pedir, pastor? Claro que não. Você tem um pai que te escuta, que te atende, que te entende, até quando você não fala. A minha pergunta é, o que é que você tem? Desânimo? É ruim. Alguns de nós até ir por algum momento, né? Mas chuta esse desânimo, espanta isso, porque no coração de quem serve a Deus precisa haver, no mínimo, um pouco de fé. Um pouco de fé. Jesus, eu penso que quando disseram ao mestre, né? Jesus, 5 pãezinhos. Se dissesse que era pão da padaria aqui, desse lugar aqui, Silver Spring, não. Né? Até que, quem sabe, algum discípulo, Jesus é lá dos Estados Unidos, se houvesse naquele tempo, né? Pastor, Jesus, é um pão ainda é de cevada. Quem sabe, meus queridos, para que essa palavra está valendo? Quem sabe para você que está na sua casa. Na sua casa, quem sabe dizer, eu tenho tão pouco, eu estou vivendo um fracasso, eu estou vivendo uma desventura, eu estou vivendo uma situação muito mal, eu não sei como fazer, nem o que eu vou fazer. Se você tem alguma coisa, a partir desta alguma coisa, Deus, e digam comigo, Deus, já começou a agir. Eu vou concluir. O que é que você tem, meu irmão? Não me responde. Eu não estou te perguntando. Eu vou usar o adjetivo é forte. Eu estou te encurralando diante de ti mesmo. Não é? Pergunta para você o que é que eu tenho. Não é que eu não estou tão vazio. Não é que eu não estou tão sem nada. Você viu um milagre um dia desses e sabe que Deus faz. Vocês entenderam o que eu falei agora? Vocês viram um milagre e sabem que Deus faz. Vocês viram a cura e vocês sabem que Ele cura. Vocês viram Ele erguer um caído e sabem que Ele levanta. Então é a partir do que você tem. Acredite. Quer falar, pastora? Tem uma senhora na live ao vivo. Deixa eu falar com a senhora em nome de Jesus. Intercede, por favor, igreja. Fátima Nascimento. Eu quero te dizer, Fátima, que Deus te colocou aqui para ouvir, aleluia, da parte dele. Você não caiu aqui, Fátima, por acaso. Você está logada nesta linha, porque Deus está restaurando a tua vida e renovando a tua esperança. Deus te quer viva. Ajoelha os teus joelhos agora, nesse momento. E eu vou chamar o pastor da igreja para orar por você. E a partir de agora, Deus vai multiplicar o seu pouco e vai renovar o curso da sua vida. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique nos nossos corações. E eu quero passar para o pastor da igreja, orar pela sua vida, Fátima, e pela vida de tantos outros que estão logados conosco. Você glorifica a Deus, meus irmãos. Isso não é obra de homem, isso é uma obra de Deus. O seu pouco, esse medo, essa ansiedade, essa falta de fé, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus da tua vida. Eu repreendo a morte e ministro a vida na sua vida, no nome de Jesus.